Olá, boas-vindas a você que participa do Conversando com Ezequiel Chaves. Sempre com alguma entrevista, o objetivo sempre é falar sobre programação neurolinguística e assuntos afins, Assuntos afins, hoje temos um assunto bem especial. O assunto bem especial, que eu já falo, vamos aí anunciar o nosso convidado, novamente conosco, o Jandir Quevedo. Olá, Jandir. Muito bem, Ezequiel, muito obrigado. Obrigado por quem está assistindo a gente. E é um prazer, mais uma vez, estar aqui, podendo conversar com Ezequiel Schacht. Muito bem, conversando com Ezequiel Schacht e com o Jandir Quevedo. E a gente sempre tropeça, tem sempre algum tropeço, E a tecnologia, às vezes, que nos facilita tanto a vida, às vezes ela nos dá um impulso. Para pular o abismo tem que dar, às vezes, ir um pouquinho de ré e aí sai correndo e ultrapassa, Pois é, Jandir, como nós havíamos combinado, nós já falamos vários programas aí sobre vários assuntos e talvez a gente vai entrar nos mesmos assuntos, só que dessa vez com um viés diferente, Jandir? Especialmente, talvez no segundo bloco mais, eu quero falar sobre uma nova terapia, O Jandir já está tendo alguma experiência com o cliente meu agora, mas para falar sobre isso, a gente teria que falar no viés de todos os assuntos que a gente já falou sobre energia. O que acha, Jandir? Energia. E aí vai longe, Aí tem muito o que falar. Mesmo porque alguns definem que tudo é energia. E aí a gente já percebe que a coisa fica bem mais ampla. Mas voltando para o nosso chão terapêutico, aí a gente se surpreende cada dia observando o quanto nós somos realmente energia e o quanto a energia é poderosa no nosso corpo, na nossa mente, na nossa vida. Se você pensa no mundo físico, nós já estamos falando em área espiritual, na verdade, mente, espírito, mas tudo é energia, desde a energia elétrica, E sem energia elétrica não tem carregador de celular, nem de notebook. Tem iluminação, não, quer dizer, tem energia elétrica. Mas a gente fala de uma outra energia mais sutil, E aí tem vários níveis de sutileza nessas energias, Você usou a palavra sutileza, eu já estava pensando em sutilidade, mas sutilidade não existe, Sutileza sim. Mas pensando, Se a gente fala tanto em terapias, onde mexe, o que a neurociência está explicando ultimamente, ela está dando um novo rumo para tudo, não só para a terapia, mas para a existência humana, para o significado da gente, o ser da gente, que a gente faz parte de um todo, tudo é energia. A gente nem precisa voltar lá para o Einstein, Como é que é? E igual a MC ao quadrado, Quando ele diz que tudo é energia, Exato. E tu pensa na neurociência que está usando a linguagem quântica, E o pessoal fala em quântico como se fosse algo diferente. Não, quântico, tudo é quântico, Vai ao quantum. E aí é que a brincadeira começa a ficar legal. Quando a gente fala em energia, muitas vezes a gente se lembra realmente da energia elétrica. Ali já dá para usar um bom exemplo no nosso corpo. Quem nunca não bateu o cotovelo lá no cantinho da cadeira e diz, levei um choque. Literalmente uma descarga elétrica muito grande. Essa é sensível e dolorida. Mas há, como a gente falou, energias mais sutis. E aí a gente poderia usar os próprios florais, que é bem sutil. O reiki e quantas outras energias diferentes, uma da outra, mas que tem a sua função e o seu papel na nossa vida como um todo,
Entrando na parte física, né? Eu sou para-raio, até agora, ultimamente, não mais. Mas encostar a mão num carro que estava em movimento, ele estacionou, está com toda aquela energia estática, e você encosta, você torna o fio terra aí daquela energia toda e cansei de levar choques, né? Ou como você disse, né? Bato pelo e tem uma energia, né? Falando dos florais, ou falando da homeopatia, né? A coisa mais interessante do mundo em que parece uma coisa ridícula. Vamos falar sobre homeopatia, né? Você pega, faz a tintura, daquela tintura você pega uma gota, põe num outro vidrinho com a metade de água e a metade de álcool, de conhaque. O conhaque é mais para floral, né? Mas um veículo alcoólico que seja conservante, e você tem o C1, quer dizer, quanto da propriedade da planta você tem nesse ciclo. E o C2, que você pega uma outra gota desse C1 e põe no outro vidinho, e aí o pessoal chega a C10.000. O que tem ainda da planta? O pessoal vai dizer, não tem mais nenhum princípio ativo? E aí tem a resposta. A energia, né? E dos florais, né? Dos florais é uma coisa impressionante, né? A única diferença dos florais e da homeopatia, se eu entendo, é e não se dá conta de ajudar para observar. Você está entendendo? Tá cortando o som. Está cortando o som, estava dando um barulho bem forte. Mas Ah, ok, repetindo, voltou. então, Jadir, né? Por exemplo, da diferença entre homeopatia e floral, né? A única maneira, quer dizer, o princípio é igual. Está pegando a Sim. energia da planta ou da flor, né? Floral. A diferença está na sucção ou na agitação. E o pessoal toma tanto floral ou toma a homeopatia e não sabe que tem que despertar o princípio ativo, né? Quando você pega, por exemplo, a homeopatia, você precisa fazer a sucção, você precisa bater aquele líquido, né, que está ali no vidrinho. Esse processo desperta a energia, potencializa a energia, né? Enquanto o floral é agitar. Você agita para que ele desperte, então, e potencializa a energia. São detalhes, mas eu sempre digo assim, os pequenos detalhes que fazem a grande diferença, né? E aí a gente percebe mais uma vez o quanto esse mínimo mantém a energia, não é a quantidade, mas sim a vibração energética que está lá dentro. E aí, tanto a homeopatia quanto os florais eu acho que fica mais evidente que aí você percebe que diferentes plantas têm diferentes vibrações, diferentes níveis de energia que correspondem ao nível de vibração dos nossos órgãos. Você tem um órgão em desequilíbrio, para reequilibrar ele, a energia da planta, a vibração da planta vai puxar essa energia, essa vibração para o nível estável outra vez. Né? Parece assim, a gente fala de energia sutil, você mencionou essa palavra, né? Então, a sutileza, não dá para medir. Dá para medir sim. São ondas, né? É como as ondas do rádio, ondas curtas que tinha antigamente, e a onda modulada, que, além de ser modulada, tem várias variantes no meio, né? O FM, que a gente escuta, são ondas moduladas, quer dizer, são ondas grandes, e, ao mesmo tempo, elas têm uma vibração dentro delas mesmas. Você sabia disso, né?
Falando mais, nós falamos aí das plantas, da vibração. Quer dizer, existe aparelhagem hoje que mede essa energia sutil, né? Mas vamos falar de outras maneiras como a gente consegue perceber essa sutileza da energia, né? Você mencionou, né, Vandir, o Reiki. Como se percebe o Reiki, né? Que é energia e que afeta fisicamente a pessoa, mesmo que seja sutilmente. Ali é impressionante a forma como eu, pelo menos, mais percebo a energia do Reiki é pelo calor ou pelo frio. Você impondo a mão, dali a pouco parece que o negócio ferve. É muita energia que está ali borbulhando. E, ao mesmo tempo, se tiver algum órgão em descompasso, a sensação de parece que está grudando cristalzinhos de gelo na mão. Você diz, ops, aqui a energia está totalmente desequilibrada. Vamos equilibrar essa energia. Dali a pouco essa sensação de frio na palma da mão vai passando, vai cedendo, e a pessoa diz assim, uau, que alívio. E se você pensa, né, o Reiki, mas o Reiki não dá para medir, porque é muito relativo. Você tem uma percepção, você tem uma sensibilidade, outra pessoa não tem a sensibilidade, ela coloca a mão na outra pessoa e diz, isso aqui não tem nada. Então, como é que você vê, por exemplo, no Reiki, né? Tem métodos de fazer interessante, né? Tem um russo, né? Você que morou na Rússia, né? O Kilian, né, Jandir? Sim. O cara precisa uma quantidade enorme de energia elétrica numa espécie de máquina fotográfica em que você capta literalmente a energia em redor da pessoa que na revelação da foto aparece como uma luz. E ali é fantástico porque onde há, novamente, um desequilíbrio ou um órgão doente, essa energia ao redor do corpo, ela vai estar falhada, ela não vai estar uniforme. E aí se sabe exatamente, ali tem um desequilíbrio na energia. E energia, nesse caso, significa mesmo a qualidade do corpo, da saúde da pessoa, enfim, né? Pois é, mais um método, né? Pensando mais um método. O pessoal diz que é científico, mas dentro do que é científico, o que não é, né? O que não passa pela academia, né? Coisas, pelos meios acadêmicos, então não é ciência. Né? Mas existe a radiestesia, né? O pessoal usa um dos métodos, usar o pêndulo, né? E você simplesmente com o pêndulo, você vai combinar com o pêndulo que ele faz determinados sinais, vai circundar no sentido horário ou no sentido anti-horário, e você tem uma combinação, você consegue, por exemplo, medir os centros de energia da pessoa, né? Mas nada disso é científico, né, Jamir? Não, a questão do científico eu acho interessante, assim, muitas vezes até se diz não é válido até que se prove cientificamente. E aí o que chama a atenção que coisas que já os romanos, os gregos ou antes, povos mais antigos usavam e funcionava, agora está sendo provado cientificamente. Então, agora sim, agora vale. Sim, um dos estudos da radiestesia eu já havia feito, acho que eu já comentei contigo, já havia feito 2 ou 3 cursos de radiestesia. Essa coisa não me convencia tanto, né? Porque é muito relativo. Mas existem determinados cuidados, e a radiestesia, por exemplo, na Idade Média, era muito usada, o pessoal buscava ouro, né? Tinha que ter um pêndulo de ouro, e o ouro busca ouro. Só que foi tão banalizado essa questão que foi proibida, né? No tempo da igreja ser tão forte, né? Na Idade Média,
Então, o pessoal era excomungado, quer dizer, era morto se fosse pego associado aí à magia negra. Mas é muito antiga a radiestesia, né? Tanto é que ela remonta ao antigo Egito. Né? E você consegue uma coisa, resultados fantásticos. Mas eu estou fazendo um novo curso, né? Com o pessoal do Luz da Serra, e tem todo um outro entendimento sobre a radiestesia e um outro tanto de cuidados para que você não caia numa vala comum, né? Mas que você consiga entender de uma maneira mais cientificamente possível, né? E a questão realmente é o quanto isso é feito de forma profissional e séria, porque o resultado está aí e há tanto tempo. Então, não é uma invenção de hoje ou de ontem. Isso é uma descoberta de milhares de anos, né? Se nós pensarmos ainda, né, uma das tuas especialidades, que é a barra de ácidos, né, que toca em determinados pontos, né? E o que faz aí, né? As barras são um capítulo à parte, de novo, que você, com um toque sutil em determinados pontos no crânio, vai mexer na energia densa, quer dizer, na forma como as informações foram guardadas lá no cérebro. Medos, traumas, bloqueios, enfim, tudo que trava a nossa vida de ir para frente, livre, leve e solta, pode ser desbloqueado com um simples toque na caixa craniana. Que vai desencadear um processo elétrico também. Outra vez. Nós estamos no final desse bloco, o assunto está ficando cada vez mais interessante. Eu havia falado no início que eu quero falar sobre a Aura Master também ainda, né? Mas a gente tem que falar sobre NASA, tem que falar sobre mais algumas coisas, falando que não é científico a questão da energia, né? Então, vamos convidar o pessoal aí, fiquem com a gente no próximo bloco.